A concentração por si própria não é desejável. Não é desejável, e eu defendo que não é desejável, seja qual for a circunstância. No entanto, é preciso ter uma análise mais distanciada e compreender a concentração empresarial, não só do ponto de vista dos impactos negativos que ela pode trazer para a sociedade, mas como também dos eventuais impactos positivos também para as empresas, porque as empresas, evidentemente, que tentam criar vantagens competitivas para conseguirem, digamos, ter uma atuação, digamos, um desempenho no mercado que lhes permita sobreviver e desenvolver. Portanto, ou seja, não devemos ser dogmáticos em pensar que a concentração empresarial é exclusivamente negativa. De facto, na maior parte dos casos pode ser negativa, mas temos que avaliar cada situação. Bom, e eu de facto dei exemplos em que a situação, em que a concentração empresarial pode ser positiva. Aliás, há quem prefira chamar a concentração consolidação empresarial. No fundo, a diferença na prática, o significado é o mesmo, mas o termo consolidação tem uma carga menos negativa na medida em que permite ou está associada à ideia de que as empresas se concentram não porque queiram ter uma posição dominante e abusiva no mercado, mas se concentram por uma questão de sobrevivência, por uma questão de tentativa de serem mais robustas e serem mais competitivas no mercado. Portanto, ou seja, por vezes, de facto, em alguns casos é compreensível que assim seja. Eu dei vários exemplos. Em Portugal, como somos um país relativamente pequeno, com 10 milhões de habitantes, é difícil, pela dimensão do próprio mercado, nós termos muitas grandes empresas de mídia. Ou seja, porque o mercado não sustenta tantas empresas. É natural, e está estudado, que nos países mais pequenos haja empresas mais concentradas, ou seja, haja menos grupos que dominam o mercado, precisamente por essa falta de capacidade crítica. Eu penso que é preciso também discutir, por vezes é bom que as empresas ganhem dinheiro. Porquê? Por dois motivos, ou por três motivos. Porque se ganharem dinheiro, podem investir, teoricamente, não estou a dizer que isso acontece sempre, mas teoricamente podem investir mais em desenvolvimento de novos produtos, podem investir mais, eventualmente, em inovação, podem investir mais na carreira, podem pagar melhor aos funcionários, podem proporcionar-lhes outros planos de carreira, não só por terem mais recursos, como também por terem mais oportunidades de progressão dentro de um determinado grupo, podem, digamos, não estar dependentes dos governos, não é? Os governos, enfim, muitas das vezes, quando uma empresa, enfim, por circunstâncias não for autossuficiente, em alguns países, a alternativa é, enfim, sempre possível, pode ser pedir ajuda aos governos para lhes dar uns subsídios, etc. E essas ajudas, se as regras não forem claras, podem criar relações de dependência e de alguma forma de favorecimentos políticos, etc. Não é desejável. Portanto, isto para dizer que a concentração empresarial pode ser boa nesta perspectiva, mas a determinado nível, não é concentração empresarial por si só. Portanto, e no caso de Portugal, eu prefiro, como português, e provavelmente muitos portugueses preferirão, ter 3 ou 4 grupos fortes, ou pelo menos minimamente sólidos, que consigam, digamos, ter capacidade empresarial e financeira para desenvolver novos produtos, porque se uma empresa não gera recursos, não consegue desenvolver novos produtos, não consegue pagar, não consegue desenvolver produtos de qualidade, não é? Portanto, ou seja, é nesta perspectiva que a concentração, ou melhor, se quisermos, a consolidação empresarial a determinado nível, tem alguns efeitos positivos. O problema é quando se ultrapassam determinados limites e cujos limites são muito difíceis de definir. Mas, por exemplo, mas é natural que nos países pequenos haja enfim, alguma concentração empresarial. Portanto, é nesta perspectiva que eu acho positivo, porque, de alguma forma, isto também pode contribuir para o pluralismo. As empresas tiverem capacidade de lançar novos produtos e, por isso, têm que ter recursos, novas revistas, novos jornais, novos canais de televisão,
à partida também estão a contribuir para o pluralismo porque estão a criar mais vozes. É claro que depois depende, ou não, se cada grupo enfim, tem algum interesse ideológico que queira defender, digamos, uma determinada corrente política, digamos, numa determinada sociedade. Eu prefiro, às vezes, um modelo, se calhar, americano, ou mesmo um modelo de alguns países europeus, em que eu sei que há vários operadores, há vários grupos de mídia, sei que um é mais democrata, sei que o outro é mais conservador. Eu, quando vou ver, já estou preparado, ou seja, já sei qual é a filosofia de pensamento. Portanto, se calhar isso é mais claro e as pessoas fazem o seu juízo de valor. O problema é que, às vezes, em alguns países, e em Portugal, enfim, até por questões de mercado, porque não é mais difícil segmentar, o mercado já é pequeno por si próprio, ainda seria mais pequeno se segmentasse um determinado grupo politicamente, ou seja, ficava com o mercado mais pequeno. Portanto, em Portugal as empresas não são muito claras do ponto de vista, enfim, obviamente que notam-se e conseguem-se identificar tendências políticas nas empresas, mas normalmente variam naquilo que nós chamamos o bloco central, em termos de, digamos, pensamento mainstream, que varia entre o Partido Socialista e o Partido mais Social-Democrata, enfim. Mas penso, de uma forma geral, não temos problemas de pluralismo em Portugal.